Implantação de sistemas, já vamos lá. Esse material é todo baseado no livro, tá? No livro que eu vou disponibilizar para vocês o link, tá? Então, é todo baseado no livro. Então, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Toda atividade que eu fizer, testes, prova, que eu fizer online aqui com vocês, tudo vai estar lá no livro e está de acordo com a ementa, tá bom? Bom, então, o que é implantação de sistemas, né? Implantação é a fase do ciclo de vida de um software, o programa computacional, documentação e dados, num contexto de um sistema de informação que corresponde textualmente à passagem do software para a produção. O que é passar o software para a produção? É efetivamente usá-lo, né? A empresa usá-lo depois que ele foi desenvolvido, depois que ele foi construído. Então, nessa fase, não se deve mexer nele, né? Existe, sim, a manutenção, aí entra naquela outra disciplina que a gente teve, né? Que foi a manutenção de software, que é você adaptar o software, evoluir o software, corrigir possíveis falhas, né? Enfim, aí todos esses processos inerentes ao software, né, continua, mas ele não está sendo construído, ele não está mais em desenvolvimento, tá? Então, depois dele implantado, você tem o software em produção. O que ocorre muitas vezes é quando você faz uma manutenção, uma intervenção no software evolutiva, você vai, a partir do código de fonte da última release, você vai continuar o desenvolvimento, mas aquele software que está implantado não se mexe, né? Não se mexe. E aí, quando você terminar aquela release, aí você então lança uma atualização. Ou seja, o cliente sempre vai estar com um software novo, ou seja, com um software atualizado, né? Na verdade. Então, você tem o produto final implantado e ele só vai ser evoluído ou adaptado, tá? Mas não é um outro sistema, tá? Quando um sistema ele não oferece mais produtividade, ou quando ele não atende mais às expectativas do cliente, aí é a hora dele ser substituído. Isso ocorria, antigamente isso ocorria muito, né? Porque o sistema ele tornava-se, digamos, depreciado, porque a tecnologia evoluía e ele não conseguia acompanhar a evolução tecnológica. Quando isso acontece, é o que a gente viu lá em manutenção também, a gente dá o nome disso de sistemas legados. Então, você tem uma empresa, às vezes, tem um sistema legado que, apesar de você implantar um novo sistema na empresa, aquele sistema legado ainda continua lá funcionando. Desculpa. Aí vocês vão ver também, nesses slides, o desafio que é você manter duas vertentes, né, de software funcionando na empresa. E ainda, você promover a integração entre esses sistemas, né? Então, vamos lá. Então, implantação é a fase do ciclo de vida de um software, né, que corresponde textualmente à passagem do software para a produção, tá? Bom, e aí, é assim de uma hora para outra? Terminei de desenvolver, vou estar em produção? Não. A gente tem experiências aí horríveis que não pode ser feito assim, né? Porque quando um software ele é desenvolvido, terminou o desenvolvimento, você tem a fase de testes. Essa fase de testes é para você estressar o sistema ao máximo
e para garantir que as falhas que venham a ocorrer não comprometam, né, por exemplo, os dados de uma empresa, né? Não corrompam dados ou não tragam informações que foram, digamos assim, foram corrompidas durante algum processo, né? Então, o software, quando ele tem muitos problemas, ele não é um software confiável. Então, o período de testes, a fase de testes do ciclo de vida é extremamente importante. Bom, quando o software vai ser implantado, essa fase aí de testes já passou. Não é que ele não vai ter problemas, não é que ele vai ter que não vai ter nenhum erro, né? Ele tem erros, mas, aliás, não foram encontrados erros tais que coloquem em risco, né, os negócios da empresa. Então, ele foi liberado para a produção. Uma vez que ele passe por essa parte aí, por essa fase aí, na implantação, a gente divide essa implantação em duas novas fases, que é uma fase de homologação. E essa homologação, a gente vai fazer a verificação e a validação. Geralmente, a homologação de um software, ela se dá exatamente na implantação. Você vai deixar por um tempo aí, sei lá, dependendo da empresa, pode ficar 30, 60, 90 dias, né, sendo utilizado em paralelo com o sistema que ora existe, entendeu? Ele vai ficar em funcionamento com o sistema que está lá rodando. Vai ser selecionado um pessoal, né? Esse pessoal, de preferência, um ou dois de cada setor, que vão usar esse sistema como se ele já estivesse em produção. Então, quando a gente faz esse procedimento, a gente dá o nome de homologação. É na homologação que o cliente vai falar, bom, esse é o software que eu queria mesmo. Ou não, esse software não está funcionando da forma que eu queria. Aí vai fazer aqueles pequenos ajustes, ou fazer, de repente, se o sistema for escalável, algumas parametrizações necessárias para deixar o software redondinho, ou, enfim, pode até ser que antes da implantação definitiva, da produção, de colocá-lo em produção efetivamente, pode-se fazer alguns ajustes, recompilar, entendeu? Mas nessa fase de homologação é a parte em que o cliente vai testar o software como ele é. Ou seja, ele vai pegar o produto final, o produto já desenvolvido, e vai, então, validar para ver se tudo aquilo que foi pedido, solicitado, se todos os requisitos, né, contidos no projeto foram atendidos, foram satisfeitos, né? Então, nesse caso aí, a homologação é dentro da fase da implantação. Esse é um processo extremamente importante. Bom, muito bem. Então, a gente viu que a gente seleciona grupos, né? Grupos de pessoas com esse fim de validar o sistema. Muito bem. Agora, isso aí tem que ser feito a partir de reuniões de setores, reuniões setoriais, né? Nós temos que fazer planejamentos, né, para a gente saber o impacto dessa implantação. Enfim, agora a gente vai, ao longo dos slides, nós vamos ver como que se dá, como que esses processos inerentes à implantação vão se corroborar, né? Vão se unir aí para poder ter sucesso ou não a implantação. Então, mais uma vez, só para fixar,
implantação, basicamente, é a passagem do software para a produção. Pronto. Né? Então, eu falei aí de um processo importantíssimo, que antes de colocar efetivamente em produção, a gente deve fazer o quê com o sistema? Homologar. Tá? Então, essa homologação é exatamente isso. Ao final da homologação, o cliente vai estar falando assim, beleza, é isso mesmo, agora está redondo. Agora eu sei que o sistema vai funcionar do jeito que a gente quer. Aí sim, aí vem todo um planejamento que vai ser feito para então substituir o sistema ligado ou ser realmente colocado em produção. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, as etapas necessárias aqui à implantação. Né? Nós temos ali planejar uma implantação, tem que ser planejada, levantar os requisitos de infraestrutura e pré-requisitos de software, parametrizar e configurar, desenvolver a documentação do projeto e treinar os usuários. Então, se engana quem pensa que é simplesmente desenvolver, vai lá e soca no cliente e tá bom, né? A garantia só Joe, ou seja, deixa lá para o cliente usar e ele se vira depois, né? Então, gente, vocês vão ver que são várias etapas são necessárias para o sucesso de uma implantação. São 19h13. Às 18 horas, 18h15 mais ou menos, 18, às 20 horas igual lá, igual em presencial, né? A gente vai dar uma paradinha de 15 minutos para depois voltar, tá bom? Beleza? Show de bola. Muito bem. Então, vamos lá. Projeto de implantação. Os principais pontos a observar que pode garantir o sucesso ou o fracasso de uma implantação de sistemas. Métodos. O que é método? Método. Planejamento. Né? O que é planejar? Requisitos de infraestrutura. Instalação e configuração de serviços. Segurança da informação. Migração de bancos de dados. Parametrização. Integração de sistemas. Validação da implantação. Documentação, capacitação dos usuários. É basicamente um destrinchamento daquela tela anterior. O que é método? O que seria um método? Alguém pode falar aí, dar uma dica aí sobre o que seria método? Um método? Tá certo, mas no contexto aqui da implantação, neste contexto aqui, método é a metodologia, como que você vai fazer, como fazer, né? De que forma você vai fazer, que método você vai fazer, tá? Beleza? Aproveita e dá uma olhadinha aí. Vou lançando uma tarefa aí para ver aí. Defina método, não método no contexto da programação de software, né? Na programação, mas o método como um verbete mesmo, tá? Dá uma olhada lá, quem achar, já me fala aí. Muito bem. Então, método basicamente como você vai fazer aquilo, né? Você já tem que ter em mente como você vai processar aquilo. A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, os métodos envolvem um conjunto de tarefas visando um objetivo específico. No caso de implantação de sistemas, elas são utilizadas para negociar esforços e riscos a fim de atingir os benefícios propostos ao negócio. Normalmente, os fabricantes de software e grandes empresas de TI possuem métodos específicos de implantação de sistemas. Eventualmente, os fabricantes podem estabelecer um sistema de licenciamento para o uso de software, ou seja, o cliente terá de pagar um valor periodicamente para ter o direito de utilizá-lo. Muito bem, então,
Método, como vou fazer isso? Né? De que forma que vai ser essa implantação? Essa implantação aí vai ser, sei lá, vai ser implantado lá no cliente e pronto, ou o cliente vai ter que pagar alguma coisa pelo uso, qual é a forma que a gente vai utilizar para cobrar os serviços, se a manutenção vai ser por nossa conta ou não, se vai precisar de assinatura, enfim. Então, na implantação, tudo isso, né, a forma do fazer, do que fazer, como fazer, tem que ser estudada. Então, quando a gente fala em método, nesse contexto, refere-se a tudo isso aí, tá? Beleza? Depois vem o planejamento. O que é o planejamento, né? Vocês vão ter aula aí de gerenciamento de software, gerenciamento. Né? Esse gerenciamento de software, na verdade, o gerenciamento de projetos, é aqui que vocês vão usar toda a expertise lá daquele exercício que eu passei para vocês. Eu passei para vocês um exercício para vocês assistirem ao vídeo do Ricardo Vargas, não foi? E depois escrever um texto para mim com a sua visão sobre sobre o gerenciamento de projetos, né? Inclusive, você tem lá as áreas de conhecimento, né? E essas áreas de conhecimento, elas são todas integradas a partir de uma área de conhecimento chamada integração, né? E dentre essas áreas, você tem tudo aquilo que você, ou melhor, na verdade, não tudo, né? Mas as boas práticas de gestão de projetos, né? Existem os institutos responsáveis por isso, IPMA, né? E PMI, e nesse processo aqui, ó, nesse planejamento, quando vocês derem uma estudada lá no gerenciamento de projetos, isso vai ficar muito claro, mas bem claro mesmo, tá? Por exemplo, uma área de conhecimento, os stakeholders. O que é stakeholders? Stakeholders são as partes envolvidas, né? Quando você vai implantar um sistema, você envolve vários indivíduos, né? Então, tem várias figuras, vários atores envolvidos. Então, dentre esses atores, você tem o próprio usuário do sistema, né? E também aqueles que vão usufruir dos serviços desse sistema. Pode ser fornecedores, pode ser clientes, né? Enfim. Então, esses stakeholders estão diretamente envolvidos aí nessa implantação. Então, o planejamento ele serve exatamente para isso, para você ver antecipadamente tudo que pode ocorrer, tá? E a partir disso aí, e a partir dessa visão, né, daquilo que você está planejando, nós falamos bastante na outra aula, né? Você mitigar os problemas, né? Que vocês vão encontrar ao longo do processo. Então, o planejamento serve exatamente para isso. Por isso que sempre que a gente for desenvolver alguma coisa, ou seja, colocar alguma coisa em prática, deve existir um planejamento. Esse planejamento é super importante. E na gestão de projetos, né, ele traz exatamente luz para a gente sobre isso aqui. Então, eu tenho até pena que a gente não está presencial, mas eu tenho os trabalhos de alunos de outras turmas que são assim maravilhosos. É um trabalho maravilhoso que
aquele painel que o Ricardo Vargas faz lá no vídeo, é aquilo ali que eu ia pedir para vocês montarem e discursarem sobre as áreas de conhecimento, né? Então, vocês vão ver que é muito legal. Apesar de ser também muito teórica, mas eu estava usando uma dinâmica legal que deu certo nas outras turmas. Então, esse planejamento aqui tem tudo a ver com o gerenciamento de projetos, né? Então, no planejamento, você tem aqui, ó, elaborar estratégia, alcançar o objetivo da implantação, definir quais atividades devem ser realizadas para alcançá-los, como a ordem de direção, estimar os recursos humanos e materiais e a duração das atividades, e desenvolver um cronograma. Então, tudo aí tem a ver lá com a área de conhecimento, né? Com as áreas de conhecimento. Opa! Oi. Ah, mas qual? Em qual ponto falhou? Eu estava falando das áreas de conhecimentos, né? As 10 áreas de conhecimentos do PMBOK. Existe um livro que você pode baixar. Eu acho que eu passei o link para vocês lá no Ricardo Vargas. O PMBOK é o guia que contém melhores práticas da gestão de projetos. O PMA e o PMI, eles são os institutos, né, que estão diretamente responsáveis por isso. Aí eu enfatizei que esse planejamento, o processo aqui de planejamento, tem tudo a ver com a gestão de projetos. Lá vocês vão se identificar. Eu havia solicitar para vocês para fazerem para assistir ao vídeo, né? Para assistir ao vídeo e fazer um resumo, né? Um resumo sobre o gerenciamento, sobre o vídeo, né? Os pontos altos, os pontos mais importantes, aquilo que vocês viram. E eu ia passar um exercício para que vocês façam um painel, igual as outras turmas, né, fizeram. Eu, no momento oportuno, vou mostrar para vocês como é que é feito esse resumo, né? Mas, enfim, voltando aqui para nossa aula, vamos desenvolver isso aqui. Então, planejamento é isso aqui. A gente tem muitos erros que ocorrem durante a implantação de um sistema. Esses erros não, tá? Por exemplo, acabamos de desenvolver o sistema. Aí testamos, os requisitos estão batendo, né? Não há falhas no sistema, mas e agora? Vamos implantar. O que eu preciso fazer para implantar esse sistema? Né? Eu tenho que ter estratégia. Por exemplo, eu tenho que lembrar que numa grande empresa, por exemplo, você tem um sistema rodando. E esse sistema que você vai implantar vai substituir, né? Então não pode ser feito assim, à torta direito, com todo mundo, por exemplo, rodando, funcionando, né? Enfim, eu tenho que planejar muito bem. Eu tenho que planejar muito bem para que tudo dê certo. Então, dentre esse planejamento, eu tenho que elaborar estratégias para alcançar aquilo que eu preciso fazer. Por exemplo, você tem que ter reuniões com, mais uma vez, né, os stakeholders, né? Por exemplo, você tem que definir lá com a gerência operacional, gerência administrativa,
quando você vai poder migrar esse sistema, quando você vai poder, aliás, implantar esse sistema, qual é o período da empresa que fica melhor para que você implante o sistema sem impactar, né? Impactar no negócio propriamente dito, né? Nos processos da empresa. Nós temos um exemplo muito válido agora, né? Nós estamos vivendo isso aí, né? Que é esse auxílio emergencial. Você já pensou direitinho o impacto que foi para implantar esse sistema? Até hoje tem muitos problemas, certo? Muitos problemas. Olha quantos milhões de pessoas precisam ter acesso a esse auxílio emergencial. A infraestrutura por exemplo, do banco, né, da Caixa, o volume de transações aumentou muito, consideravelmente. E você vê que não teve tempo para eles fazerem um planejamento adequado. Né? Não teve tempo. Eles, em menos de um mês, em 15 dias, eles fizeram isso. Então, não teve tempo para planejar. E claro que uma vez que não foi planejado, eles não detêm conhecimento, né, dos riscos, não detêm o conhecimento, né, sobre como mitigar alguns sinistros, né, que poderiam ocorrer. Então, não teve planejamento. Ou, se teve um planejamento mínimo. Imagine você, por exemplo, implantar um sistema em um supermercado de grande porte. Como se daria essa implantação? Ele não pode perder nenhuma transação, ou melhor, tudo aquilo que foi feito pelo sistema anterior tem que estar disponível, né? Todos os processos do sistema anterior têm que estar disponível, né? Agora também com o novo sistema. Então, vocês percebem que tem uma fase de transição aí. Conseguem ver? Vai ter um momento em que a gente vai planejando, por exemplo, a gente poderia pensar assim, como implantar um sistema, planejar a implantação do sistema para que a gente mitigasse o máximo ou não, como é que a gente fala? Que a gente pudesse prever o máximo de problemas que poderiam ocorrer e não deixar que aqueles problemas ocorram. Né? Então, por exemplo, vamos pensar num grande supermercado, na implantação do sistema de supermercado. Eu penso que já tem um sistema funcionando. Tá? Pense, né, na logística necessária para que isso funcione. Né? Você praticamente vai ter que dobrar a infraestrutura de sistemas, né, servidores. Vai ter um período em que 2 sistemas vão estar operando ao mesmo tempo. E essa operação organizadas para que dados se perca ao longo desse processo. Né? Então, veja bem, os desafios. Oi, a conexão deve estar ruim. A minha aqui está normal, né? Às vezes dá esses pepinos mesmo. Bom, nós fizemos testes não, mas fizemos reuniões, né, antes de usar a plataforma e realmente ocorreram esses problemas, enfim. Mas vamos lá. Onde parou? Planejamento. Eu estava citando aqui o exemplo de você fazer a implantação em um grande supermercado. Até aí vocês ouviram? Beleza. Aí eu falei também que o planejamento, ele
nos ajuda a prever o máximo de problemas que possam ocorrer e não deixar que eles ocorram. Até aí, tudo bem? Beleza. E outra também, vai ter um período em que os dois sistemas vão estar funcionando. Por quê? Os dados produzidos por eles vão ter que ser sincronizados, né, para que não haja perda de dados durante esse processo. Bom, essa abordagem é uma das, tá? Ou seja, o empresário, ou o dono do estabelecimento, ou o dono da empresa, ou o dono da indústria, ou enfim, ele vai falar assim: eu quero uma abordagem, né, onde eu vou fazer uma implantação, mas eu quero fazer essa implantação gradativamente, até que todo o parque seja implantado, até que todo o sistema seja implantado totalmente, em sua totalidade. E tem o outro método que é de ruptura mesmo, ou seja, parar tudo, né? E implantar o novo sistema. Aí é muito crítico, porque pense logo no que a gente tem que fazer de cara. O que nós precisamos fazer de cara numa implantação onde você tem uma ruptura, né, do sistema que já existia para o sistema novo a ser implantado. Pensem, falem para mim aí, um bate e volta agora. Retornem para mim aí. Pensem em um problema que é realmente calcanhar de Aquiles da implantação. Muito bem, então vamos lá. Vou falar então para vocês. Bom, muito bem. Não vai ninguém dormir, não, gente. Por favor, hein? Backup de dados, os dados. Bom, primeiro, lembra que eu falei na aula de manutenção sobre backup, que vocês até apresentaram? Lembra disso? Lembra que eu falei da necessidade que a gente tem de fazer o backup e mais ainda fazer exatamente o restore. Por quê? Você tem que fazer uma simulação não, você tem que na prática fazer o backup de todos os dados, né, que produzidos pelo sistema anterior, que serão utilizados pelo sistema novo, backup, e depois de fazer o backup, você tem que ter uma infraestrutura apropriada para você fazer o recover, ou você fazer o restore desses dados, para então você garantir que aqueles dados estão íntegros, tá? Eles estão íntegros e eles vão, estão me ouvindo? E eles não terão problemas, né, durante a migração. É comum você fazer duplicar o backup, por exemplo, para garantir que nada vai se dar errado. É muito comum você fazer backup e na hora de que você vai precisar usar o backup, você não consegue, porque você não fez o restore antes de apagar os outros dados, antes de fazer a migração, enfim. E aí você é decepcionado, né? Porque os dados ficam corrompidos ou não trouxe tudo aquilo que você precisava fazer. Então, nós temos já dois cenários aí. Um dos cenários é você fazer a migração em paralelo, né? Onde você tem o sistema funcionando e você está implantando outro, e aí vai ocorrer um período em que os sistemas vão funcionar concomitantemente, né? E você tem um outro que é onde você está tendo uma ruptura total. Não quero usar esse sistema. Geralmente isso é feito de madrugada de sexta, sábado, domingo. Né? Isso aí é batata, tem que ser feito assim. Feriadão, né? Por exemplo, sexta-feira agora
É um feriadão. É um ótimo dia para implantar sistema, porque você tem sexta, sábado, domingo. E na segunda tem que estar tudo funcionando, né? Então, é um risco enorme. E a terceira modalidade é onde você não tem nenhum sistema rodando. É uma filial está sendo aberta, ou uma indústria está sendo criada, ou enfim, você vai implantar do zero o sistema. Aí, nesse caso, os riscos são menores, né? Bom, então a gente pensou no backup, a gente já pensou no restore, nós nos certificamos que todos os dados estão íntegros. Quando eu falo em dados, eu estou falando daqueles dados que estão lá no SGBD, né? E aqueles também que estão soltos lá pelos discos do cliente, que são os arquivos textuais, as planilhas, os documentos de Word com tabela, entendeu? Então tem um monte de coisas aí que também são dados e também são importantes para a empresa, né? Conexões, enfim, senhas de acesso, criptografia, certificados. Então tem um monte de coisa aí que você tem que pensar na migração. Bom, então o planejamento é esse aí, exatamente você planejar esses processos aí. Bom, definir quais as atividades devem ser realizadas para alcançar bem como a ordem de execução. Então, por exemplo, se você tem que comprar, se você vai implantar um sistema e você precisa ter uma infraestrutura paralela para que você implante, né, naquela primeira modalidade que a gente falou, sem deixar o outro sistema cair. Então, a gente tem que ter uma infraestrutura. Aí nós vamos lá na gerência de custos, né? Aí, quando se fala em custos, você também está falando sobre o diretor financeiro, o stakeholder lá, o gerente financeiro, ele vai ver se tem aporte para isso, se tem dinheiro para isso. Aí você tem que ir lá no administrativo, ver qual é o pessoal que pode ser alocado para trabalhar nessa implantação, né? Ah, aí você vai lá no operacional que vai criar as atividades para cada um, tá? Aí vem um outro camarada, o gerente, né? O gerente de implantação, que ele vai fazer o cronograma da implantação. Então, reparou, gente, como que é algo assim, bem complexo? Né? Ninguém pensa nisso. Todo mundo pensa no sistema como um armarinho do seu Zé, né? Mas não é, não. A gente, quando pensa em sistema, a gente pensa também nos sistemas de grande porte. Beleza. Então, aí na letra C nós temos estimar os recursos humanos e materiais, que eu acabei de falar, e duração das atividades, que é o cronograma. Tá? E o D, desenvolver efetivamente o cronograma. Então, o planejamento é extremamente importante na implantação do sistema. Bom, tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Já deu, né? Já deu 29 já. Então vamos voltar ao que a gente estava fazendo antes. Deixa eu apresentar. Vocês receberam o link aí desse material? Receberam, né? No mural. Tá bom? Depois dá uma olhadinha no mural que vocês têm lá o link dessa apresentação. Eu vou passar o livro. Recebeu? Beleza. Então vamos lá. Então a gente parou lá na segurança da informação, na integridade, confidencialidade, autenticidade, disponibilidade. Então, quando fizer amanhã, eu vou fazer um exercício com vocês na própria plataforma para vocês fazerem dar respostas com base nesse material aí no livro que também vou passar para vocês, tá? Então eu vou fazer de forma que a gente garanta aí pontinhos. Vamos lá. Bom, aí
você tem um outro processo chamado parametrização, né? Aliás, isso. Que a gente falou, essa parametrização exatamente cuida dessa questão aí, né? O que é parametrizar um sistema? Definir os parâmetros para esse sistema, né? Ou seja, os usuários, acessos, né? Consumo de memória, é, fazer o quanto ele vai usar do disco, é, garantir, por exemplo, os acessos dos usuários, né? Quem pode acessar o que e quando. Então, isso são parametrizações. Você lançar parâmetros no sistema. Tá? Então, essa parametrização aí, ela é feita de acordo com o propósito também da aplicação. Né? Então, quando você tem, por exemplo, um sistema de automação comercial, você tem lá PDV. Quem é que acessa os PDV? Geralmente os operadores de caixa, né? Mas esse operador de caixa ele tem um nível de acesso, ele só registra vendas, né? Ele abre o caixa, finaliza o caixa, registra vendas. Então, a parametrização é quem são os usuários do PDV. Dentro desses usuários tem o nível gerencial, por exemplo, ou administrativo, são aqueles personagens, aqueles atores que podem, por exemplo, reverter uma venda, né? O caixa registrou uma venda errada, aí ele precisa fazer um rollback daquela operação. Então, o caixa não pode fazer isso. Se o caixa pudesse fazer isso, se tivesse caixa aí desonesto, vendeu algo, depois diz que não vendeu, retorna o valor lá. Então, a pessoa que vai, o ator que vai ter a responsabilidade de fazer um rollback numa transação, ele tem que ser parametrizado, né? E outras também, né? Por exemplo, a URL de acesso às APIs, né? O banco de dados a ser utilizado, qual banco vai ser utilizado, quais os bancos de replicação que vão ser utilizados, né? Então, nesse caso aí, você tem exatamente isso aí. Os parâmetros necessários ao sistema. Cadê o Ian? Ian, não tô te... o Ian tá sem fone. Saudade do Ian. O Ian, tô com saudade de você, cara. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Bom, a integração do sistema, essa também é legal. Esse passo aqui é aonde o sistema vai se integrar com o meio ambiente, né? Por exemplo, compartilhamento de informações e processos entre aplicações, né, em aplicações em rede ou em fontes de dados. Em alguns casos, as empresas possuem 2 ou mais sistemas para diferentes processos de negócios, porém necessitam que exista uma integração entre sistemas com o objetivo de garantir a integridade e confidencialidade da informação. Então, o sistema que a gente está implantando, por exemplo, ele precisa se comunicar com outros, né? Com outros sistemas. Então, nesse caso, você tem que fazer com que o teu sistema se comunique com os sistemas que já existem e com os sistemas auxiliares, né? Então, é muito comum você ter vários sistemas numa mesma empresa, cada um fazendo, né, uma atividade diferente ou para um processo de negócio diferente, né? Então, essa integração é importante. Então, para que isso? Para que as informações circulem entre esses sistemas de forma íntegra, né? Que realmente possa que o sistema
Tô rindo aqui porque a Nelma está me sacaneando, está brincando comigo por causa das fotos que eu tirei. Beleza, mas tá bom. Vamos lá, próximo slide. A validação da implantação. Lembra que eu falei sobre a homologação? Então, é aqui que a gente vai ver isso. Ó. Consiste em determinar o grau de excelência da implantação, ou seja, comparar o executado e o planejado, né, para avaliar se os objetivos estabelecidos no início da implantação foram alcançados de forma satisfatória. Para isso é necessário fazer uma análise crítica da implantação, ou seja, os requisitos que foram levantados, elicitados durante a fase, né, de implementação e depois dele pronto, está atende, né, e a implantação foi bem sucedida, ele realmente vai estar fazendo aquilo que eu quero. Então, esse processo a gente dá o nome de homologação. Quer dizer, o usuário vai validar, vai falar se realmente é isso que eu queria e é isso que está implantado. Então, nessa etapa, a participação do cliente é imprescindível para validar os resultados obtidos. Uma estratégia muito utilizada é a convivência paralela por um período específico entre o sistema antigo e o novo, que foi o que eu falei, né? Logo no início. De modo que seja possível confrontar os resultados gerados e, com isso, ter a segurança que nenhum processo de negócio foi prejudicado. Para isso é necessário que todas as áreas de negócio façam as suas atividades nos dois sistemas. Ao final do período de validação, cada resultado será comparado e eventuais diferenças poderão ser analisadas. Percebeu? Lembra que eu falei de 3 abordagens de implantação? Vocês lembram quais foram essas abordagens? Repita aí para mim a abordagem. Pode falar. Quem estiver com o microfone aberto aí pode falar. Pessoas. Lembra que eu falei que uma das abordagens é aquela em que você vai implantar o sistema e o sistema vai funcionar concomitantemente, né, com o outro que já existe, e vai chegar um período em que os dois vão ser utilizados simultaneamente, né, ou concomitantemente. E, ao final, a primeira é a implantação paralela, exatamente. Né? E tem a outra a implantação, que é aquela disruptiva mesmo, aquela que fala, olha, eu quero parar o que eu estou usando e já implantar o novo. Né? E tem aquele outro cenário, né? Aquele outro que vai implantar do zero, porque não existia nenhum. Né? Quando que isso é feito? Quando você está inaugurando uma nova filial, ou então uma nova empresa sendo lançada, né? Então, nesse caso, você tem essas 3 abordagens aí. E nessa abordagem da homologação, e nessa abordagem, né, ela da homologação, você tem algo parecido com a primeira. Por exemplo, você vai ver os resultados que o novo sistema ele está entregando, comparar com os resultados que o outro entregava. Com isso, você tem a garantia que o novo sistema está fazendo tudo corretamente. Então, essa abordagem aí é muito importante para você garantir o sucesso, né? Você garantir o sucesso. Então, eu fico observando o pessoal falando sobre implantação de sistema, até mesmo empresas,
pessoa que nunca participou de uma implantação, pessoa que não sabe nem o que é isso, acha que é desenvolver e já usar, né? Então tem um olhar muito crítico. O Thiago até sabe do que eu estou falando, né? Então é uma visão. Eu tenho uma visão muito crítica disso. Eu acho que, primeiro, a gente tem que garantir que o sistema esteja funcionando para depois implantar. Não tem essa de do sistema acabou de desenvolver, colocar em funcionamento. Isso não existe em nenhum lugar do universo, né? E quando se faz isso, dá realmente tem alguns problemas que ocorrem e que são muito difíceis de resolver assim, né? Porque requer planejamento. É mais demorado? Mas é mais seguro. Então, um outro detalhe também que pode mudar ao longo ao longo do tempo é o seguinte, de acordo com a metodologia que você vai utilizar. As metodologias ágeis para sistemas que requerem assim um funcionamento imediato, tudo que a gente está falando aqui passa a não valer muito. Porque a ideia do desenvolvimento ágil é você ter software funcionando e pronto. E aí, nesse caso, nós vamos nos remeter aí a, nós vamos nos remeter aí àquela questão, né, do iterativo incremental, que você vai entregando módulos para o cliente, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo outros módulos. Né? Eu já estou falando na fase lá de desenvolvimento. Porque na metodologia ágil, tudo se mistura muito. Tá? Então, você não sabe muito bem em que ponto está a implantação, mas esse é um processo bem distinto. Tá? Apesar de estar tudo misturado ali na metodologia ágil, mas é um processo distinto, que tudo que você produz, você tem que implantar, né? E tem que ter um planejamento, seja qual for a metodologia aplicada, entendeu? Então, eu sou bem contrário à corrente da metodologia ágil para todos os sistemas. Tá? É diferente. A minha visão de implantação de sistema, quando são projetos de grande monta, um projeto muito complexo, requer uma metodologia mais tradicional, entendeu? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um planejamento que a SpaceX está desenvolvendo, que é levar o homem à Lua 2035, acho que eles estão pensando, né? Então, pensa bem, tudo que é necessário fazer, o que é necessário fazer para que isso dê certo, para que tudo funcione a contento, para que tudo seja um sucesso. E nós estamos falando só em ir, nós estamos falando em voltar. Quem for a Marte, por exemplo, a Marte vai ficar lá eternamente, né? E são várias missões. Agora, pensa desenvolver um sistema usando metodologia ágil. E aí, será que é possível fazer isso? Tá? Esse sistema de grande porte, é possível a gente usar a metodologia ágil? Porque tem muitas variáveis, tem muitas situações, né, que não são previstas. E aí? E a implantação disso? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Então, é realmente complexa essa história. Então, você tem lá, como eu falei, interativo incremental, você tem a tradicional, né, que a gente fala que é você tem em cascata, com retroalimentação, onde você passa de uma fase para outra, mas você pode voltar para a fase anterior, né, e depois continuar na próxima fase, depois você voltar na fase anterior, e assim sucessivamente. Então, essa retroalimentação pode ser feita também. Tem em espiral, né, onde você pode estar desenvolvendo várias atividades ao mesmo tempo, né, até que você tenha o produto pronto, né? Mas e a implantação? Como é que fica? Como é que fica?
né? Ah, mas a implantação interativa incremental a gente pode implantar módulos. Beleza, mas e aí você tem que garantir isso aqui, ó, que a gente está trabalhando, a integração modular do sistema, né? Com o próprio sistema e com o meio ambiente. Então é algo bem complexo de se fazer. Então, a implantação de sistema é assim, é a fase final do desenvolvimento de software, mas que vai perdurar por muitos anos. Então, uma implantação mal planejada vai dar problema e vai causar sinistros com certeza. Tá? Então, a validação da implantação, a homologação, ela não, ela garante que aquilo que o cliente pediu é aquilo que você está entregando e garante que aquele sistema está fazendo melhor, igual ou melhor ao que o anterior fazia. Ou igual ou melhor, né, a, ao sistema que já existia, ou está fazendo daquilo que ela fazia manualmente, agora está fazendo muito melhor de forma automatizada. Então, essa que é o objetivo da validação da implantação. Então, entenda-se validação da implantação como homologação. Beleza? Um outro processo, ou uma etapa aqui, que às vezes, ela é, na metodologia de desenvolvimento ágil, ela é bem ignorada, é a documentação. A documentação é muito importante, sobretudo na implantação. Quando você implanta sistemas, né, você deve documentar tudo para servir de histórico, entendeu? Aquilo ali serve de base de conhecimento para futuras implantações. Então, você tem lá o histórico de sucesso e fracasso e tudo aquilo que foi desenvolvido, de toda a abordagem que você desenvolveu durante aquela implantação, está documentada. Então, com isso, você tem uma expertise ali garantida. Tanta expertise de fracasso, porque quando você tomar um rumo que você já passou por isso antes, fala assim, opa, vamos mudar esse rumo, porque dessa forma aqui não deu certo numa implantação anterior. Então você já tem um histórico ali para te guiar. Então a documentação é muito importante. Então, quando a gente fala de documentação, a gente fala de todos os artefatos necessários que você utilizou desde o planejamento até a execução, entendeu? E tudo